Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não é Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Natália Borges Polesso. Um futuro próximo e distópico, marcado por um colapso político-climático e no qual a comunidade LGBT é alvo preferencial da violência. Acho que dá para resumir assim o enredo de A Extinção das Abelhas, o romance da Natália Borges Polesso, que saiu em 2021. A Natália já vinha trabalhando com o universo das relações homoafetivas entre mulheres, principalmente em 2 livros de contos. Primeiro com Recortes para álbum de fotografia sem gente e depois com Amora. Em A Extinção das Abelhas, ela retoma esse enfoque ainda pouco explorado, por causa do preconceito persistente no Brasil, e adiciona o ingrediente da distopia futura que, como toda boa distopia, é só uma forma de retratar, através da caricatura, o desconforto com o presente. Trata-se de um romance ambicioso, atual e cheio de afeto, e relativamente longo para os padrões editoriais brasileiros, com suas 300 páginas. A figura central é Regina, uma mulher gay de 40 anos que sofre de diabetes e vive uma relação frustrada com Paula, 20 anos mais velha. A mãe de Regina fugiu com o circo quando ela tinha 8 anos e seu pai morreu quando tinha 17. Regina é então adotada, entre aspas, pelo casal Denise e Eugênia, que já tinham uma filha, Aline, e a Aline acaba se tornando uma espécie de irmã mais nova de Regina. Esse é o núcleo do livro, felizmente nada convencional e, o melhor de tudo, tratado de uma forma natural. A história se passa em algum momento indeterminado depois da pandemia, talvez 2024 ou 2025, porque a certa altura Regina diz: o fato é que era melhor ter aquele apresentador de televisão como presidente do que o presidente anterior. Isso faz a gente pensar que o presidente anterior era Jair Bolsonaro e que talvez Luciano Huck seja o atual. O mais importante nisso tudo é o clima de homofobia e transfobia que se instaurou no país, junto com uma catástrofe ambiental mundial que é oficialmente medida numa pegada apocalíptica por um colapsômetro. O termo é mesmo esse no livro, colapsômetro. Logo no começo ficamos sabendo que Aline, a irmã de adoção de Regina, foi vítima de um estupro, tornando-se alvo da onda de violência contra lésbicas. Não por acaso no país que mais mata LGBTs. Não é um futuro distópico. Essa é a nossa realidade presente mesmo. E logo no começo do livro descobrimos também que a extinção das abelhas nos mais variados ecossistemas opera como índice de um iminente ocaso da humanidade. Na minha opinião, a Natália constrói com equilíbrio esse contexto distópico, inserindo nele a jornada pessoal de Regina, a protagonista. Na primeira parte, narrada em primeira pessoa, a gente vê como Regina, depois de ter sofrido o abandono da mãe e a morte do pai, e depois de ter tido de lidar com o estupro de Aline, como Regina tenta sobreviver enquanto tudo parece desmoronar à sua volta, com escassez de produtos, uma ameaça de lockdown e as pessoas se fechando em condomínios. Sem renda fixa, ela decide se tornar cam girl usando a fantasia de gorila, mas o projeto fracassa porque não consegue não atacar verbalmente seus clientes hétero. Ao mesmo tempo, acompanhamos em paralelo a história de Guadalupe, ou Lupe, a mãe da Regina, que fugiu com o circo e terminou ela mesma trabalhando no espetáculo da Monga, a mulher gorila. Essa primeira parte do livro termina com Regina recolhendo uma mendiga da rua, a Dona Norma, e sem querer provocando a sua morte. A narrativa só vai ser retomada na terceira parte, agora em terceira pessoa. O lockdown já ocorreu e Regina foge com um grupo de mulheres rumo à fronteira com a Argentina, enquanto continuamos a acompanhar em paralelo a história das andanças da sua mãe. Entre a primeira e a terceira parte vem uma segunda parte diferente, onde a Natália usa capítulos de cerca de meia página para inserir dados científicos, políticos e sociais que ajudam a construir o clima sombrio e de alerta que caracteriza o livro. Na prática, essa segunda parte, o miolo do romance, acaba funcionando como uma suspensão da narrativa e prepara a gente para um cenário diferente, porque a Regina em fuga da terceira parte vai estar afastada das principais figuras com quem se relacionava na primeira.
No final dessa segunda parte, a gente tem ainda uma sessão intitulada Vão, onde a Natália repensa poeticamente a narrativa do Gênesis, colocando uma figura feminina como criadora do universo e do próprio Deus masculino. No geral, achei o livro fluido, com a Natália dominando bem diferentes formatos e estilos. Vejam este trecho onde Regina está fumando um cigarro e conversa com Paula. Reparem na transição para o diálogo, com o uso do tu, típico do Rio Grande do Sul, e como o contexto e o enfoque pessoal são bem articulados. Eu tinha combinado de ir ao cinema com a Paula, uma coisa banal, um pequeno alento, mas a primeira coisa que ela disse quando me viu foi que se as abelhas entrassem mesmo em extinção, o mundo ia acabar. As abelhas eram um dos principais índices que o colapsômetro contabilizava. Não contabilizaram temperaturas, nem o derretimento das geleiras, apesar de terem apresentado um termômetro. Eu disse a ela que o mundo não acabaria. Não era uma afirmação otimista. Ela disse que eu tinha razão. O mundo, a Terra, o universo, tudo isso levaria uma eternidade para se extinguir. E talvez a causa de sua extinção fosse um buraco negro, um asteroide em rota de colisão, um campo magnético intruso, mas a gente, a raça humana, essa sim terminaria. Eu soprei a fumaça e disse, que bom. Tem que acabar a humanidade, estamos empesteados, olha a merda que a gente fez. Receta. O que adianta tu ler tanto e ser essa pessoa cu, Regina? Eu, pessoa cu? Que merda é essa? Alguém cuja única projeção é bosta e fedor. Não sou assim, eu era meio assim. Não é todo mundo que está empesteado, como tu disse, tu sabe. Tem gente que nunca quis acabar com isso aqui. O problema é que ninguém ouve essas pessoas. Eu sei, eu só nem pude terminar. Me conta um plano teu, para antes do colapsômetro fundir. Revirei todos os recantos da minha cabeça, varri meu peito para ver se encontrava alguma poeira de desejo. Não tente ler A Extinção das Abelhas atrás de um cenário detalhado da catástrofe, como seria talvez o caso nas mãos de qualquer romancista dos Estados Unidos. O que importa para Natália é a relação afetiva de Regina com o colapso. Regina, cujo nome significa rainha, e a gente associa, claro, a figura da abelha rainha. Ouçam esta passagem, quando ela entra em contato com o universo online da pornografia. As imagens de degradação do corpo pulavam em pequenos quadrados independentes na tela grande do meu computador. Peguei os fones no canto da mesa. Eu nem tinha muita vontade de nada. Mas existe mesmo alguma qualidade no cansaço. Alguma rebeldia que nos faz ir além da conta. Abri a janela novamente, agora sem a surpresa do vídeo, coloquei um post-it na câmera. Nunca se sabe. Procurei alguma coisa que me agradasse nas categorias. Demorei até achar algo que me excitasse. E mais pra frente a gente lê. Eu continuava com a calcinha nas canelas, tentando espantar aquelas lembranças todas com uma mão que ia e voltava do meio das pernas. Dormência, não vai. Faz tanto tempo que eu não choro, não sei mais chorar. Virei uma pessoa prática. Não me abalo com nada, é isso. Não sei nomear o que sinto, porque é tudo um constante nada. Como se o chão se movesse lentamente sob meus pés e me levasse aos lugares, não que eu tivesse vontade. Mas não é que eu não quisesse também, é que tem uma qualidade do cansaço. Eu queria gozar algum gozo, mas sozinha, tão brutalmente sozinha, e quando não estamos sozinhos, era difícil. Será que eu sempre fui assim? Quando foi que fiquei assim? Depois disso, Regina dá início ao seu trabalho como cam girl fantasiando-se de mulher gorila e se surpreende, ouçam. Eu imaginava que quando a câmera abrisse pela primeira vez, eu veria um tarado babando e batendo punheta, querendo meter o pau em algo ou em alguém. Mas não, era um homem de mais ou menos uns 40 anos, minha idade. Não era feio, não era bagaceiro, era frágil, o que tornou as coisas mais difíceis. Preferiria o raso, o perverso. Preferiria lidar com a superficialidade da libido, com a pele e a carne, mas ele queria conversar, insistiu que eu tirasse a máscara, eu disse que não, e ameacei encerrar a sessão. Por que escolheu meu perfil? Por que optou por uma foto onde uma mulher com máscara de gorila segura um caralho de borracha? Ao mesmo tempo que busca se situar nessa nova atividade, ela continua a viver sua relação truncada com Paula. Numa transa entre elas, podemos ver como a escrita da Natália pode se tornar poética, ouçam.
Começamos a nos beijar. Eu já estava molhado, eu estava molhado o tempo todo, em todos os lugares, completamente úmida, morrendo de vontade de transar e de chorar, de me desaguar inteiro e sumir pelas frestas do chão. A gente transou e chorou e morremos as duas diversas e simultâneas vezes, e nos desaguamos pelas nossas frestas. Matamos uma a outra, matamos nossas vontades e tentamos matar qualquer coisa que não pudesse existir apenas naquele momento. Outra ótima passagem ainda da primeira parte traz Regina falando sobre o abandono que sofreu da mãe. As pessoas somem, é isso. Um dia tu acorda e não estão mais lá, morrem, vão embora e morrem. Passam ao teu lado sem te reconhecer. As pessoas vão embora, é assim. Eu nunca tinha dito aquilo em voz alta, soava ridículo. A Paula se estourou de rir. Até que ela percebeu que não era uma piada. Se eu tivesse dito, mamãe fugiu com o circo, poderia até ser uma piada, mas minha mãe fugiu com o circo, não. O pai me deu uma foto dela antes de morrer. Disse que era para eu ter uma lembrança. Toma essa lembrança da tua mãe. Hoje eu entendo o tom. Acho que ele me deu a foto para eu ficar mal, para continuar carregando o rancor que matou ele. Toma esse rancor em forma de fotografia, esse câncer que vai te consumir, porque é um enigma que tu nunca vai resolver. O romance da Natália tem da qualidade de tratar esse universo de pessoas trans e gays sem recorrer a estereótipos. Inserir o estranhamento e o preconceito de que são vítimas de uma forma que não é forçada. Neste trecho dialogado, por exemplo, Regina apresenta Lu, um homem trans, a Dona Norma. Lu, essa aqui é a Dona Norma, minha nova colega de casa, temporariamente. Lu franziu a testa e estendeu a mão. Prazer. Tu é homem ou mulher? Juntei os cacos na minha cara. O que a senhora acha? Lu sorria. Eu não sei, porque parece homem, mas a voz é meio fina para ser de homem e a feição é de moça. Mas tem buço, não dá para ver se tem peito e as roupas são de... Dona Norma, o que é isso? Toma aqui o café. O comportamento da Dona Norma funciona um pouco como sinalização desse fim do mundo marcado pela incompreensão. É disso que falam dos breves capítulos da segunda parte do romance, onde quem está lendo o livro é interpelado, interpelada mais de uma vez. O fim do mundo já acontecia fazia tempo na nossa vizinhança e assistíamos a ele como se fosse ficção, como se não fosse problema nosso. Nos recusávamos a encará-lo, a vivê-lo. Comíamos bons pratos de tomates corpulentos e vermelhos, rotulados de orgânicos, até quando não mais existiram. Depois continuamos comendo tudo, até não haver mais, e nos igualamos aos entes do fim do mundo, aos porcos, às cabras, mas principalmente às pessoas para as quais nunca olhávamos direito. Tu já olhou? E quisemos nos juntar àqueles que não tinham mais ideias de como segurar o céu que ajudamos a fazer desmoronar. Desistimos sem nunca ter erguido as mãos. Para mim, A Extinção das Abelhas é antes de tudo um livro sobre desejo, sobre cerceamento e libertação dos desejos, e sobre como o final dos tempos pode ser um recomeço, o início de tempos melhores. Saímos do romance e ficamos com a imagem na cabeça da mulher gorila, a imagem que une mãe e filha na história, e que aponta para uma existência fora dos padrões e das expectativas. A Extinção das Abelhas é também um livro poético, não só por conta de certas passagens de uma prosa poética que já mencionei. Na primeira parte, a Natália usa um recurso interessante, os capítulos terminam sem terminar, porque continuam no título do capítulo seguinte, criando uma espécie de emenda ao jogo. Mas tem ainda um outro elemento poético no livro, usar como epígrafe um soneto de Gregório de Matos, o poeta brasileiro do século XVII. O primeiro quarteto serve de epígrafe à primeira parte, o segundo à segunda, e os dois tercetos finais à terceira parte do livro. Esse soneto é conhecido pelo título Mortal Loucura. Foi musicado por José Miguel Wisnik e cantado por Maria Bethânia. Diz assim: na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil, que desenterra, enterra. Quem não cuida de si, que a terra erra, que o alto rei por afamado amado é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem no mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada.
firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa, que dobrada brada, já sei que a flor da formosura usura, será no fim dessa jornada nada. É um poema que fala, assim como o livro da Natália, da nossa condição efêmera, de como nossa jornada ecoa nada, e de que só nos resta cultivar mistérios mil. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.